E aí, pessoal? Pedidos no Notion. Vocês já viram? Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que é possível criar dentro do Notion um sisteminha para emitir pedidos. Isso, pedidos dos serviços que você vende, pedido de compras. Quando um cliente te liga, Felipe, quero um serviço de consultoria. Como que eu controlo isso? Ao invés de você só ter uma tabelinha para registrar ou um bloco de notas, não importa. Eu desenvolvi isso aqui dentro do Notion e eu queria mostrar para vocês. Não foi algo tão fácil, tá? Eu tive que fazer ali uma relação entre três tabelas, mas o conceito é simples. Vou mostrar para vocês, tá aqui na minha tela já. Espero que vocês gostem. E como eu comentei em outros vídeos, vou fazer um overview, vai fazer parte do sistema integrado do Notion para empresas que eu estou desenvolvendo. Só que a maneira que vocês visualizarem aqui no vídeo que eu vou fazer, é possível de vocês replicarem aí. Tá bom? Então vamos lá. Aqui vocês já estão vendo na minha tela a tabela clientes. Deixa eu só voltar para o dashboard geral e aqui vocês podem verificar, né? Tudo que tem o checkzinho verde, a gente já tratou em vídeos anteriores, então aí vocês podem assistir em vídeos passados, tá? Eu trabalhei esses últimos dias no navio de clientes, ou seja, ali no ambiente do nosso sistema, onde controlaremos os nossos clientes. Entrando aqui, o que foi que eu fiz? Eu tenho uma tabela onde eu vou controlar os nossos clientes. Esse botão aqui de novo pedido, daqui a pouco eu explico para vocês como que ele funciona. Aí beleza, vamos para os demais campos. Eu criei um ID. Esse ID é uma propriedade que a gente já tem no Notion, chamado ID. Você cria essa propriedade, você vem aqui, define uma letra, um asterisco, enfim, uma, um identificador. No meu caso aqui, eu coloquei o prefixo CRM. Então, ele sempre que eu pedir aqui uma nova linha, ele vai criar CRM e um número. Ele demora um pouquinho para gerar essa numeração, mas ele vai gerar. Vou colocar o nome aqui, ó. Às vezes eu preciso clicar aqui, não sei o que aconteceu. Vamos lá, Notion. Eu tô aqui, ó, CRM7. Tá bom? Às vezes ele demora um pouquinho, mas tá tudo certo. O Notion não decepciona. Então, ele vai criar nessa sequência, não importa quantos números, linhas você criar. Então eu deixei esse aqui para ser o código do nosso cliente, que vai nos ajudar a identificar em todo o sistema. Depois eu tenho o nome, evidentemente, do cliente. Depois eu tenho o status de relacionamento. Vou clicar aqui para vocês verem. Eu tenho o lead, ou seja, aquele, ainda ele não é meu cliente, mas eu estou captando aquele lead, né, aquele possível cliente para, enfim, fazer uma abordagem, uma propaganda. Esse é o primeiro tipo de cliente. Depois eu tenho o cliente ativo. O cliente ativo nada mais é do que aquele cliente que tem pedidos com a gente, ele vem comprando constantemente e tá tudo certo. E eu tenho o cliente inativo, é um cliente que parou de comprar, e aí você pode definir 6 meses, um ano, o seu relacionamento, ele está inativo. Você precisa fazer alguma ação ali para que esse cliente seja ativo novamente. Depois eu tenho o status. Qual é o status desse cliente? Eu tenho o status de relacionamento, mas agora eu tenho status. Não, olha, esse lead ele ainda está em prospecção, ele está em negociação, fechamento, ou seja, todos os clientes ativos, eles já estão no processo de fechamento para vender, que aí eu transformo aqui em cliente ativo. Geralmente, eu vou usar esse status para quando estiver lead aqui. Por quê? Lead, eu tenho a prospecção, então estou buscando ali aquele cliente. Encontrei o cliente, comecei a fazer uma negociação com ele. Negociação avançou, agora eu vou para o fechamento, ou seja, de fato, a venda. Fiz a venda, esse cliente passa a ser cliente ativo e aqui ele vai mudar de lead para cliente ativo. Qual é a origem? É bom a gente controlar isso aqui, é muito bom na verdade. Indicação, redes sociais, sites. Para que isso, Felipe? Para que eu use aquele canal e identifique o que tem me dado, o que tem me dado mais resultados na questão de trazer novos clientes. Depois eu tenho o contato principal do cliente, no caso desse aqui fictício, né, Rafael Barcelos. E aqui está o e-mail, o telefone e um ponto muito importante. Qual foi o último contato nosso com aquele cliente?
Qual foi a última vez que eu falei com o cliente? Tá aqui. Por quê? Isso, além de ser um cadastro de clientes, ele também funciona como CRM. O que é o CRM? É um local onde eu controlo o meu relacionamento com os meus clientes. Por que isso aqui é tão importante? Porque aqui eu criei uma fórmula. Olha, vamos supor que o último dia que eu fiz contato com o meu cliente foi 1º de maio. Tcharam! O Notion eu configurei aqui para aquele. Tá aqui a fórmula, ó, da date add, último contato, que é essa coluna, mais 45 dias. O que o Notion faz? Ele pega essa data, soma 45 dias e eu consigo visualizar aqui qual é a próxima data que eu preciso entrar em contato com o meu cliente para perguntar como que você está, como que você tem passado, está precisando de alguma ajuda e etc. Enfim, cada tipo de segmento do seu negócio você vai entender qual abordagem que você fará com o seu cliente. Depois eu tenho notas aqui, né? Eu quero escrever alguma coisa relacionada àquele cliente, só daquele cliente. Jogo aqui notas, segmento, ou seja, aquele cliente ele é do ramo de alimentação, tecnologia, serviços e etc. Tá? Você pode vir aqui e cadastrar quantos você achar que são necessários. Depois eu tenho aqui a quantidade de pedidos que esse cliente já fez conosco. Depois eu vou entrar no detalhe dessa parte, porque eu tenho um roll-up aqui, um relation, mas basicamente ele traz para a gente aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Lá da tabela pedidos, ele traz o número do pedido e ele conta. Então, tem aqui. Também outra informação bem bacana são as vendas totais para aquele cliente, que é basicamente a mesma coisa do roll-up de quantidade, só que ele traz o valor dos pedidos. Por fim, eu tenho o ticket médio, que é uma fórmula da quantidade de vendas dividido pela quantidade de pedidos, para eu entender. Nossa, né? Falei mineirês agora. Sou de Belo Horizonte, tá, gente? Caso vocês não conheçam, é uma ótima cidade para se viver. Ticket médio é o quê? É a média mais ou menos que eu vendo para o meu cliente. Então, por ali eu vou conseguir visualizar os clientes mais importantes, menos importantes e etc. Tenho aqui também uma informação importantíssima que segue o mesmo roll-up das outras colunas, que ele traz a data do último pedido. No nosso relacionamento, você pode ligar ali quando estiver se aproximando de um período X que você entende que aquele cliente pode necessitar do seu serviço novamente. Aí aqui são algumas relations, né, para que ele traga ali os roll-ups, então eu faço relação com pedido, faço uma transformação aqui na data para conseguir utilizar ela naquela fórmula que eu mostrei para vocês, nesta formuleta aqui, ó, próximo contato. E aí eu tenho aqui algumas labels, que eu já vou mostrar a necessidade das labels. E a mesma coisa aqui, vendas totais, eu preciso converter o roll-up para número para conseguir utilizar em outros locais e outras formas. Resumo. Então eu fiz essa gallery aqui, essa galeria, e aqui eu tenho algumas visualizações bacanas, legais dos nossos clientes. Tenho aqui ABC Construção, serve com Space Y. O que eu enxergo aqui? Essa primeira data é a última data que eu entrei em contato com o meu cliente. Ponto. Tá aqui. Depois eu posso até colocar uma label, mas basicamente é o último contato que eu fiz com o meu cliente. Depois eu tenho o status. Esse cliente é o quê? É um cliente ativo. Pronto. Quantidade de vendas. 2. Aqui está fora da ordem, tá? Pessoal, não, tá certo. A quantidade de vendas é igual a 2, quantidade de vendas 8, quantidade de vendas 5. Vendas totais, 2.455. Já está de cara aqui, eu consigo visualizar. Depois eu tenho o ticket médio e a última venda, o último pedido emitido para esse meu cliente. Então, por essa visualização, você já consegue bater o olho e entender ali a sua carteira de clientes, o seu relacionamento, cliente que compra mais, cliente que tem um ticket maior e etc. Várias outras informações podem ser colocadas aqui. E por fim, eu tenho o botãozinho de novo pedido. O que vai acontecer com esse botãozinho? Quando eu clico, ele abre um template para que eu emita um novo pedido para esse cliente. Só que antes de utilizar essa função, eu quero mostrar para vocês as outras tabelas que agrupam aqui o nosso sistema CRM de clientes. Bora lá então. Voltemos para cá. Clientes. Dentro de clientes nós temos
aqui embaixo... Ah, tá. Depois eu vou mostrar para vocês essas outras visualizações aqui que são muito bacanas, tá, gente? Eu tenho aqui, ó. Primeira tabela que foi criada. São os itens do pedido. Por quê? No Notion, devido a algumas limitações que o Notion possui, eu não consigo em uma mesma linha fazer uma relação de várias linhas para uma mesma linha. Ou seja, eu tenho o pedido número 1, então eu quero ter vários itens repetindo o pedido número 1, por exemplo. Se eu faço isso numa mesma tabela, quando eu vou lá no Rollup e Relations, que foi naquela outra tabela que eu mostrei, eu tenho dificuldades para totalizar, para somar, não funciona. Por isso eu tenho que criar uma outra tabela que faz o controle dos itens do meu pedido. E aí eu faço uma relação desses itens com o pedido pai. É como se eu tivesse um pedido pai e o pedido filho. São os itens ali do nosso pedido. Então aqui eu tenho o item, né? Então, basicamente esse item do pedido, ele serve para dar nome aqui ao template, que daqui a pouco eu explico para vocês. Eu tenho a quantidade daquele item, né? Então eu estou comprando uma unidade desse produto aqui, consultoria VIP. Aqui é uma relation de uma outra tabela. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês onde que essa tabela está. Depois eu tenho o valor unitário, que também ele está puxando dessa tabela de produtos e serviços. E eu tenho a quantidade. Então aqui é muito simples. Quando eu venho aqui e peço uma nova página, eu coloco aqui a quantidade 10. E aí aqui eu tenho os meus 3 pedidos. Quando eu coloco mentoria nível 1, ele já puxa os valores. Bacana? E eu não tenho que fazer mais nada. E aqui é a relação do pedido de compra. E aí teve uma fórmula que eu criei. Mas por hora você não precisa colocar nada aqui, porque na verdade você não preenche essa tabela. Ela é feita através de uma automação que eu criei, que eu vou mostrar para vocês já já quando entrarmos na terceira tabela. Então a primeira tabela foi itens do pedido e agora eu vou mostrar para vocês a tabela onde eu cadastro os nossos serviços. Pessoal, então, continuando de onde paramos, agora eu quero mostrar para vocês a tabela de produtos e serviços. Basicamente, onde eu fiz o cadastro daqueles produtos que nós vamos vender, os serviços que nós vamos prestar. Como podem ver aqui, aí eu vou passando coluna por coluna, propriedade por propriedade. Primeira propriedade é a propriedade padrão do Notion, onde você vai colocar o nome do seu produto ou serviço. Então, temos o preço numérico, sem grandes novidades. Aqui eu tenho a primeira estrutura que envolve um rollup e um relation. Eu tenho aqui um rollup que está pegando lá da tabela itens do pedido, que eu já vou mostrar para vocês. E aí ele traz a quantidade que foi vendida desses itens, ou seja, ele faz a contagem de quantas vezes esses itens aqui foram inseridos dentro dos itens dos pedidos. O faturamento é uma fórmula e essa fórmula faz o preço, que é essa propriedade, vezes a quantidade de produto vendido. E aí ele traz aqui o total de faturamento daquele item, que serve para uma outra visualização que eu vou dar para vocês daqui a pouco, para mostrar a quantidade de faturamento por item para que vocês analisem qual que está sendo mais viável, qual que é menos viável e etc. O que acontece? Agora eu quero mostrar para vocês a nossa tabela onde os itens dos pedidos são inseridos. Por quê? Quando, devido a uma limitação do Notion, eu não consigo ter o mesmo pedido, então uma página, e inserir itens. Quando eu consigo fazer isso, só que quando eu crio as fórmulas lá de visualização para a nossa tabela de clientes e os relatórios, o Notion ele se perde porque ele começa a trazer, ele traz tudo aquilo que estão nas linhas e eu não consigo aplicar uma multiplicação para entender o que cada item vendeu e etc. Várias outras funções. Eu quebrei muito a minha cabeça aqui para
para entender a maneira que isso poderia ser feito. E eu cheguei a essa conclusão que eu precisaria ter uma tabela de pedidos, uma tabela que era a tabela pai, que eu vou mostrar em seguida. Eu deveria ter uma tabela filho, filha, né, que seria essa tabela que eu já vou mostrar para vocês, onde eu vejo os itens que estão relacionados àquele pedido. E outra tabela que seriam os nossos itens. E aí como funciona essa tabela? Tenho a primeira coluna aqui que é o nome do item, enfim, não tem muito segredo. Eu tenho a quantidade desse item, eu tenho uma relação com os nossos produtos e serviços, lá da tabela anterior que eu mostrei. Tenho aqui o valor unitário desse item, que é uma propriedade rollup, que está pegando lá dessa relação de produtos e serviços, tá? Puxando para cá, traz o preço. Tenho o valor total, que é basicamente uma fórmula transformando multiplicando a quantidade pelo valor unitário. Então, nesse caso, eu tenho duas unidades desse serviço de consultoria por esse preço unitário, me dando o total. Aqui é uma relação com a tabela de pedidos. Já vou mostrar para vocês como fazer isto. E é só. Então, como que funciona essa tabela? Eu tenho aqui os templates que eu criei para cada cliente. Isso aqui não é obrigatoriamente necessário. Só que eu fiz para que aqui na tabela de itens do pedido eu já tivesse aqui o nome salvo. Isso acaba facilitando para a gente lá no controle dos nossos pedidos. Beleza, então vamos lá para a nossa última tabela para vocês entenderem tudo isso aqui funcionando agora. Última tabela nossa são os pedidos. Vamos só explicar um pouquinho essa tabela, as propriedades, as colunas, e depois eu vou fazer a máquina funcionar. Então eu tenho aqui uma fórmula que cria um número do pedido, ou seja, um pedido específico que nunca vai se repetir. O que ele faz? Formato cliente, ele transforma como eu posso dizer isso? Ele transforma em texto uma propriedade que é uma relação com outra tabela. Então aqui tem serve com, ele transforma serve com em um texto. Eu consigo colocar aqui dentro dessa fórmula. Tracinho, ID, depois eu vou mostrar um ID numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sequência. E aí eu pego a data de hoje, que esse pedido foi emitido, criado, e junto aqui. Aí tudo fica o nome do cliente, o ID, e aí vai seguindo, ele vai aumentando progressivamente. E a data. Basicamente assim que funciona. Aí eu tenho o nome aqui da venda, tá? E ele vai assumir o template que está aqui em cima, é um template padrão. Eu posso pegar esse número e copiar aqui caso eu queira. Eu tenho o cliente, uma relação direta com a nossa tabela, a data do pedido, propriedade data, sem muita novidade, só que aqui eu coloquei a propriedade de creation time, ou seja, no momento que eu crio uma nova linha, ele já grava a data. Tem o status do pedido, temos aqui aberto, produção em execução, ou execução, entregue barra executado, né? E cancelado. Tem o status do pagamento, para que vocês consigam controlar como esse pagamento está sendo feito. Tenho o valor total do pedido, que nada mais é que um roll-up lá do valor total, e a gente puxou lá da tabela de itens do pedido. Tenho aqui o item do pedido relacionado, o ID que eu comentei para vocês, e uma fórmula apenas para transformar isso aqui em número, para que eu consiga utilizar lá nos nossos relatórios. Vou mostrar para vocês aqui o template. Eu criei esse template para quê? Porque é aqui dentro que eu vou emitir o nosso pedido. Se eu emitir o pedido lá por fora, ele não vai dar certo. Então eu preciso emitir o pedido, ou seja, eu crio um pedido, esse template é aberto, e eu começo a adicionar aqui dentro os itens dos pedidos. Então vamos fazer um processo do zero, tá? Para vocês entenderem, porque a estrutura é um pouco complexa e quem for adquirir esse sistema não vai ter muito que entender o por detrás dessas tabelas, apenas como o sistema funciona. Agora, quem
quer copiar isso aqui, né, pelas minhas explicações, é importante que saiba esse passo a passo que eu mostrei. De qualquer maneira, dúvidas aqui nos comentários eu tiro sem problema algum. Vamos lá então, para clientes. Então eu tenho aqui, não sei se vocês vão se lembrar, mas eu comentei desse botão que foi criado para automatizar a criação dos pedidos. Então eu tenho aqui nesse resumo dos clientes, eu tenho o botãozinho aqui, também posso vir na estrutura das tabelas e o botão está aqui do mesmo jeito. Então vamos por aqui, ABC Construção. Eu clico em novo pedido, quando eu clico em novo pedido, essa tela já abre, beleza? Eu venho aqui e relaciono o nosso cliente que a gente acabou de selecionar. Vou criar uma fórmula aqui depois para já puxar esse nome automaticamente. Quando isso aqui for para venda, já vai ter isso aqui. Aí eu tenho a data de hoje, ou seja, o momento que esse pedido foi criado. Eu tenho o ID, tenho itens do pedido. A gente vai começar a adicionar, só que não aqui nesse local. O número do pedido, tá vendo que ele já criou aqui por aquela sequência que eu expliquei. O que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, copio e colo aqui. Muito fácil. Aqui o pedido está em aberto. O status do pagamento também vou deixar automático, mas posso colocar a vencer. E o valor total e uma cópia do valor total transformando em número. Como que vai funcionar? Aqui eu tenho alguns templates e eu já tenho algumas pré-definições feitas. Vou abrir aqui um qualquer e que eu coloco aqui. Como eu expliquei, não tem nada de novo. Eu criei esse conceito de template para ele já trazer o nome, que é esse item do pedido já preenchido. Então vamos pegar aqui, ó, ABC Construção, porque o nosso é ABC Construção. Beleza? Aí, qual é o próximo passo? Eu venho aqui, deixa eu até arrastar isso para cá, que fica melhor. Qual é o produto que eu quero adicionar? Eu quero adicionar a mentoria nível 1. Coloco quantas unidades dessa mentoria nível 1? Apenas uma. Clico fora. Olha o que aconteceu. Falou R$ 10.000. O que ele fez lá em cima? Já adicionou o valor total do pedido. Tudo certinho. Agora vamos colocar aqui mais um novo. Tá? Posso puxar um novo aqui sem problema nenhum. Vou deletar. Posso vir aqui duplicar, caso eu queira. Ctrl D faz essa duplicação. Ou posso vir aqui e clicar de novo no ABC Construção. Gosto mais dessa opção. Vou colocar agora consultoria. E agora eu vou extrapolar aqui para que o valor fique bem alto para que vocês visualizem lá. Vou colocar aqui 10.000 consultorias, R$ 24 milhões. Nossa, já pensou de fecharmos um contrato assim? Então, a 2.450, faturamento aqui para esse item de 24 milhões. Vamos entender como ficou? Tá aqui, ó, a soma, que é justamente os 24 milhões e 500 com os 10 mil, dá lá, 24 milhões e 510. Assim que você emite o pedido, como vai funcionar? Vamos voltar lá em cliente. Quando eu venho aqui dentro do ABC Construção, vamos abrir aqui essa estrutura para que vocês entendam. Eu tenho os dados do meu cliente, né, tudo certinho, o segmento, tenho aqui o ticket médio e tenho aqui as vendas totais. O que isso mostra para a gente? Vou mostrar aqui por fora. Esse cliente, eu já tive de faturamento com ele 26 milhões, lembra do pedido de 24 milhões, por isso que tem aqui esse valor tão alto. E o ticket médio, 8 milhões e 900, tá? Vamos pegar esse cliente, que é um cliente que eu acabei de criar, para que vocês entendam como que vai funcionar. Ele está R$ 0, vendas 0. Vamos fazer um pedidinho para ele aqui. Então, quem é o cliente? Esse cliente aqui, ó, XYZ que eu criei. Vamos... Isso aqui a gente não vai colocar agora. Status de pagamento a vencer em aberto. Simples assim. Ele já criou. Eu venho, colo aqui. Vamos emitir o pedido. Lembra que não tem um nome? Eu tenho esse cliente novo. Posso vir aqui e colar aquilo que eu acabei de copiar. Esse cliente vai comprar consultoria VIP.
Ele vai comprar uma unidade apenas. Opa, tá aqui. Pedido emitido, somas feitas. Voltemos lá para cliente. E tá aqui, ó. Um pedido, R$ 5.000. Ticket médio, R$ 5.000. Por quê? Vou comentar aqui. Porque foi apenas um pedido. Última venda, 20/5, que é o dia de hoje. E assim você segue a emissão dos pedidos. Beleza? Agora vamos para os relatórios. Este relatório ele nos mostra todos os pedidos que o status está para vencer. Então eu tenho aquele pedido de 24 milhões que nós acabamos de emitir, tenho o pedido de 5.000 e todos os outros pedidos que eu preciso receber do meu cliente. E que depois a gente vai daqui jogar lá para o nosso fluxo de caixa. Tenho aqui aqueles que já foram pagos. Eu criei isso aqui para recolher, para não ficar tão poluído esse dashboard. Tenho aqueles que já foram pagos, caso você queira visualizar. E tem os vencidos, para você acompanhar e fazer o follow-up com os clientes. Tenho aqui também o que não tem status nenhum de pagamento, caso eu tenha errado o pedido, etc. E é isso. Temos então o nosso CRM com o emissor de pedidos criado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco mais técnico, mas eu entendo que quem estiver interessado apenas na funcionalidade, eu entendo que vocês conseguiram visualizar como o sistema funciona. Aqueles que queiram construir, tentei mostrar aqui na maior possibilidade de detalhes para que o vídeo não fique tão grande. Caso vocês queiram alguma outra explicação, como eu fiz alguma fórmula, alguma outra estrutura, deixe nos comentários que eu posso gravar uma short aula aqui, uma aula pequena, e posto para todos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo e fui!